Escolhido, pare agora, não avance. Não distraia sua mente nem por um instante, pois o que sente neste exato momento não é acaso. Algo em seu interior vibrou assim que seus olhos tocaram esta mensagem. Uma voz profunda murmurou: preste atenção. Isso ocorre porque os céus aguardavam precisamente este instante para que Deus falasse diretamente ao seu coração. Você crê que tropeçou neste vídeo por sorte, mas na realidade foi atraído, guiado por uma presença que caminha ao seu lado desde sempre, antes mesmo de notar que nunca esteve só. Tem carregado fardos em silêncio, aparentando força para os outros enquanto seu peito se esgota. Sorriu em meio a vendavais, se recompôs sem que ninguém notasse, travou guerras particulares atrás de portas fechadas. Sentiu-se invisível, mas Deus observava. Ele via as noites de lágrimas mudas, os instantes em que se obrigava a prosseguir apesar do cansaço da alma. Cada ferida soterrada, cada temor oculto, cada súplica murmurada na esperança de ser ouvida. E os céus escutaram. Passei anos achando que apenas sobrevivia, lidava com a rotina, cumpria o necessário. Mas a realidade é bem mais profunda, ignora completamente sua verdadeira essência. O que julgava resistência era suporte celestial. O que chamava intuição era percepção espiritual aguçada. O que via como força própria era a mão divina sustentando-o onde os passos falhariam. Escolhido, sua essência espiritual atuava mesmo com o corpo exaurido. Tem combatido confrontos ocultos, orado sem plena consciência, protegido almas sem compreender por que absorvia suas dores. Estava desperto no plano espiritual antes que a razão captasse a grandeza de seu propósito. Por isso, sente eventos antes que ocorram, atrai confissões alheias sem explicação, altera o ar ao entrar em ambientes. Os céus sussurram sobre você há anos. Se soubessem o tesouro interno, o pavor que causa nas trevas, a imensidão de sua vocação. Hoje, exatamente nos dias 11 e 12 de fevereiro, Deus cessa os sussurros e inicia as revelações. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Não está só assistindo. Desperta. Escolhido, eis a explicação para anos de fadiga inexplicável, confusão emocional e pesos indefinidos. Seu corpo cansa porque o espírito labuta incessantemente. Mesmo sem compreender as sensações, sua essência captava tudo ao redor. Vigilante, intercedendo, blindando, discernindo antes de nomear. Daí o esgotamento após dias leves, a queda de energia perto de certos indivíduos, o peso sem causa aparente. Não é fraqueza, é labor espiritual intenso. Noites em claro, olhos no teto, atmosfera carregada sem nome. Não ansiedade, mas tensão espiritual detectada. Impulsos súbitos de oração sem motivo, não acaso, mas resposta a visões celestiais prévias. Sobrecargas aliviadas por clamores a Deus, paz inundando, reconexão espiritual. Sempre se sentiu distinto porque é. Outros vivem pelos sentidos físicos. Você, com consciência espiritual desde cedo.
lia salas, detectava falsidades, antevia perigos, captava sofrimentos velados. Não ilusão, treinamento espiritual forjado em combates vencidos. Carregou pesos invisíveis que outros ignoram, tornando lutas mais árduas, prolongadas, cortantes. Persistiu não pela carne, mas pela essência indomável. Deus depositou em você, guerreiro, vigia, intercessor, guardião. Não meramente existe, protege, percebe, sente e atravessa a existência com profundidade rara. Agora, os céus desvendam, sua essência o sustenta. Exaustão nunca foi derrota, mas prova de vigor espiritual. Eis a chave para pesos vitalícios estranhos. Nem toda guerra era sua. Ondas de tristeza sem vínculo pessoal. Medos repentinos em calmarias, não loucura. Sua essência antevia conflitos alheios ligados a você. Sensível por design divino, antevia fatos, intenções, mudanças atmosféricas. Não paranoia, dom de discernimento. Assim, posicionado como escudo para vulneráveis, sua mera presença barrou investidas, protegeu família de legados ruins, dissipou tempestades para descrentes, resguardou corações. Inimigo visava você para expor os cobertos. Absorveu pressões que esmagariam outrem. Ansiedade desproporcional, pesos gratuitos, drenagem sem motivo. Intercessão espiritual confiada por Deus, pois confiável. Carregou dores não ditas, lutos prévios, traições iminentes, clamores distantes, quebrando seu coração noturno. Sua essência cumpria o papel, preencher brechas. Inimigo atacava não pelo visível, mas pelo espiritual. Suas orações abalam sombras, presença transforma ares, essência porta autoridade, inferno treme daí, tornando vida campo de batalha por mais que si mesmo. Escolhido, respire fundo. Sobreviveu a destruições totais, estações devastadoras, corações partidos eternos, falsidades amargas, vendavais de fé. Permanece erguendo-se, evoluindo. Dor sepulcral virou solo fértil para a robustez. Lágrimas regaram resiliência, decepções cavaram sabedoria, rupturas definiram identidade. Ofensores aproximaram-no de Deus. Mentiras, exclusões, abandonos, juízos não o aniquilaram. Refinaram-no. Crueldades viraram degraus. Voz silenciada se aguçou. Relações rompidas prepararam o próximo nível. Alguns vendavais pareciam impossíveis, sem força ou fé aparente, só sobrevivendo. Mas céus batalhavam por você, anjos guardavam, Deus velava. Não pela dureza carnal, mas por essência inquebrantável. Imagine você acordando de manhã, o sol filtrando pelas cortinas finas do seu quarto em São Paulo, o barulho distante do trânsito na avenida lá embaixo misturado ao cheiro de café fresco que sua esposa ou marido prepara na cozinha. Você se levanta, os pés tocando o piso frio de cerâmica e já sente aquilo, um peso no peito que não explica. O dia parece normal. Você vai trabalhar, lida com o chefe que reclama do relatório atrasado, conversa com os colegas sobre o jogo do Corinthians no fim de semana, mas por dentro algo não encaixa. É como se o ar estivesse mais pesado, como se você estivesse carregando uma mochila invisível cheia de pedras que ninguém mais vê. E à noite, deitado na cama, o ventilador girando devagar no teto, você rola de um lado para o outro pensando: por que eu me sinto tão cansado? O que está errado comigo? Escolhido, isso não é só estresse da vida adulta no Brasil. Com contas para pagar, filhos para criar e o noticiário cheio de más notícias. É o seu espírito trabalhando sem parar, captando as vibrações ao redor, intercedendo por aqueles que você ama sem nem saber. Você já percebeu que, em família, quando todo mundo está reunido na sala de jantar, com o cheiro de feijão e arroz no ar, e a conversa flui leve sobre o dia a dia, de repente você sente uma sombra? Alguém ri, mas você sente a dor por trás do sorriso do seu irmão, ou a angústia da sua mãe, que ela esconde para não preocupar ninguém. Não é imaginação sua.
É o seu dom de discernimento agindo, como um radar espiritual que Deus instalou em você desde que nasceu. Aqui no Brasil, onde a fé é parte do DNA de tanta gente, católicos, evangélicos, umbandistas misturados no cotidiano, você se destaca porque vai além. Enquanto outros rezam o terço ou vão à missa por costume, você sente o Espírito Santo mexendo dentro de si, guiando suas palavras, te fazendo pausar antes de responder uma briga no trabalho. E isso cansa, né? Cansa porque o mundo espiritual é real. E estudos de neurociência que saem de universidades como a USP mostram que pessoas sensíveis como você têm uma atividade cerebral maior em áreas ligadas à empatia e intuição, processando mais informações emocionais do que o normal. Mas e se eu te disser que isso não é só ciência? É Deus te preparando para algo maior. E esses dias 11 e 12 de fevereiro são o marco para você entender isso de vez. Pense nas vezes em que você evitou um acidente no trânsito da Marginal Tietê, sentindo um aperto no peito segundos antes de o carro da frente frear de repente. Ou quando, no supermercado lotado de um sábado, com o carrinho rangendo nas rodas e o som das crianças chorando ao fundo, você de repente ora por um estranho que passa, sem saber por quê. Depois, descobre que ele estava passando por uma crise pesada. Não é coincidência, escolhido. É o seu espírito em alerta, vigilante como um sentinela nas muralhas de uma cidade antiga. E o porquê disso tudo? Vamos devagar, porque o que vem agora pode mudar a forma como você vê toda a sua vida. O inimigo das nossas almas, aquele que a Bíblia chama de ladrão, que vem para roubar, matar e destruir, sabe quem você é. Ele treme com a sua presença porque você carrega uma unção que dissipa as trevas. Estudos espirituais baseados em relatos de pastores brasileiros, como os de Silas Malafaia ou Edir Macedo, falam de como certas pessoas são alvos prioritários, porque cobrem outros com sua fé. Você é um desses. Por isso, o cansaço vem em ondas. Depois de um churrasco com amigos, onde tudo pareceu divertido, com a fumaça da churrasqueira e o som da samba no rádio, você chega em casa exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Não foi o álcool ou a comida. Foi o seu espírito discernindo as conversas superficiais, as invejas veladas, as orações silenciosas que você fez por ele sem nem perceber. Mas antes de eu mergulhar mais fundo nisso, me conta nos comentários. Você já sentiu esse peso inexplicável em dias que pareciam bons? Deixa aí embaixo, porque eu sei que não sou o único que passa por isso. E se isso ressoa com você, dá um like para que mais gente encontre essa mensagem. Agora vamos à causa raiz, o que poucos entendem. Sua essência espiritual não é um acidente de nascimento, é um chamado divino, forjado no fogo das provações que você enfrentou. Lembra daquela perda no trabalho anos atrás, quando a empresa cortou pessoal e você ficou desempregado, caminhando pelas ruas de chuva fina no Rio de Janeiro, o guarda-chuva pingando e o coração apertado? Parecia o fim. Mas era Deus te refinando, te ensinando a depender dele em vez do salário fixo. A ciência da psicologia positiva, pesquisada por gente como Martin Seligman, mostra que adversidades constroem resiliência, mas no seu caso é mais. É treinamento para a guerra espiritual. O apóstolo Paulo falava em Efésios sobre a armadura de Deus. E você a veste sem saber, com o cinto da verdade que te faz detectar mentiras no ar. O escudo da fé que bloqueia flechas de dúvida que vêm de todos os lados. E quando isso acontecer, escolhido, e vai acontecer nesses dias 11 e 12, você vai sentir uma clareza que nunca teve. Imagine o alívio de saber que aquele nó na garganta durante as reuniões de família, com o cheiro de pão de queijo assando e as vozes se sobrepondo, não era só tensão, era você intercedendo pela sua irmã que guarda um segredo doloroso.
Histórias como a do meu amigo João, um cara de 42 anos de Belo Horizonte, mineiro de nascença, que trabalhava como engenheiro em uma mineradora. Ele sempre se sentia drenado depois de dias normais. Achava que era burnout. Até que, em uma noite de insônia, com o ventilador zumbindo e o cachorro latindo na rua, ele orou e teve uma visão. Anjos ao redor da sua casa, protegendo sua família de um mal que viria. No dia seguinte, soube que um parente distante planejava uma armadilha financeira contra eles. João não era pastor, só um pai de família comum. Mas seu espírito o alertou. E você? Já viveu algo assim? Compartilha nos comentários, porque essas histórias nos unem, nos fazem sentir que não estamos sós nessa jornada. Agora, o que poucos sabem é que esse labor espiritual constante drena porque você é um portal vivo para o céu. Na tradição bíblica, intercessores como Moisés ou Neemias carregavam o peso de nações inteiras. No Brasil de hoje, com nossas desigualdades, violência nas periferias e famílias fragmentadas pelo divórcio, Deus te posiciona como guardião local. Você sente a tristeza coletiva quando anda pelo metrô de São Paulo, lotado de gente com olhares vazios, o cheiro de suor e fast food misturado. Não é depressão, é empatia divina, captando clamores não verbalizados. Mas aqui vem a parte que pode te libertar. Entender isso é o primeiro passo para equilibrar corpo e espírito. E se eu te disser que há um caminho prático para isso, algo que transforma esse peso em poder? Vamos devagar, porque a solução não é mágica, mas real, ancorada na palavra e na vida cotidiana. Escolhido, a transformação começa com reconhecimento. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, marque no calendário. É hora de pausar e ouvir. Comece com uma oração simples de manhã antes do café, sentando na varanda com o som dos pássaros e o orvalho ainda fresco nas plantas. Diga: Senhor, revela-me quem eu sou em Ti. E observe, as sensações vão clarear. Em seguida, anote em um caderno. Sim, papel e caneta, nada de celular para distrair. Os momentos em que sente esse peso. Foi perto de quem? Em que situação? Isso é discernimento ativo, como os profetas faziam. Inclua rotinas de descanso espiritual. Leia Salmos 91 à noite. Visualize anjos ao redor da sua casa, como João fez. E para o corpo, que sofre com o espírito, pratique caminhadas na praça perto de casa, sentindo o vento no rosto, orando em voz alta se puder. Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que exercícios leves reduzem cortisol, o hormônio do estresse, mas para você é mais. É alinhar o físico ao espiritual. Deixe-me te contar sobre Maria, uma mulher de 38 anos de Salvador, baiana de fibra, mãe de 2 filhos e enfermeira em um hospital público. Ela sempre se sentia esgotada depois de turnos leves. Achava que era a pressão do trabalho com o cheiro de álcool gel e os gemidos dos pacientes ecoando, mas era seu espírito intercedendo pelas almas à beira da morte, orando silenciosamente por curas. Um dia, em fevereiro passado, ela ouviu uma pregação sobre chamados espirituais e começou a jejuar 1 dia por semana, só água e oração. Aos poucos, o peso diminuiu. Ela ganhou clareza para aconselhar colegas em crise e até viu milagres no plantão. Pacientes que se recuperavam contra as odds médicas. Maria não era especial, era escolhida como você. Se isso faz sentido para você, se inscreve no canal para não perder as próximas revelações sobre essa jornada. E compartilha com aquela pessoa da família que sempre parece carregada, mas forte por fora. Mas e se o inimigo contra-atacar? Porque ele vai, sabendo que você está despertando. Nessas batalhas, a solução é autoridade declarada. Aprenda a bindar, amarrar em nome de Jesus as influências negativas. Por exemplo,
Quando sentir drenagem perto de um amigo tóxico, no churrasco com o som do pagode rolando e o cheiro de carne na brasa, ore em silêncio. Em nome de Jesus, eu amarro todo espírito de confusão aqui. É bíblico, de Mateus 18. E para aprofundar, há um guia que pode te ajudar. O e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias. Nele, você encontra exercícios diários para ativar esse dom, com meditações guiadas, baseadas em passagens como Isaías 61, histórias reais de brasileiros como você e passos para proteger sua energia. Não é teoria, é prático, para quem vive a correria de acordar cedo, para o busão, lidar com trânsito e ainda criar filhos. Vamos expandir isso. Pense nas causas mais profundas. Por que Deus te escolheu? Porque antes de nascer, Ele te ungiu para um propósito. Jeremias 1:5 diz que Ele te conheceu antes de te formar no ventre. No Brasil, onde a espiritualidade é viva, das festas juninas, com quadrilhas dançando sob o céu estrelado às vigílias evangélicas, com hinos ecoando até de madrugada. Você é o elo que une o visível ao invisível. Mas o porquê oculto é que gerações passadas deixaram legados espirituais. Talvez um avô que orava pela família, ou uma avó que lia a Bíblia à luz de vela durante a ditadura. Você carrega isso, e o inimigo ataca para quebrar a linhagem. Daí as noites de insônia com o relógio marcando 3 da manhã, hora em que o véu entre mundos é fino, e você sente pressões que não são suas. Ciência quântica, discutida em livros como O Tal da Física, de Fritjof Capra, sugere que tudo é energia interconectada, mas para nós é o Espírito Santo pulsando em você. E aqui, antes de revelar o próximo passo da solução, imagine o que aconteceria se você ignorasse isso. Mais exaustão, mais confusão, relacionamentos que azedam porque você absorve demais. Mas e quando isso mudar? Quando você aprender a liberar o que não é seu? A solução é um processo de 3 etapas diárias. Primeira, gratidão matinal. Acorde e liste 3 coisas que Deus já te deu: a saúde para levantar, o teto sobre a cabeça, o amor da família. Isso alinha sua frequência espiritual, como ondas de rádio sintonizando o céu. Segunda, limites espirituais. No trabalho, com o ar-condicionado gelado e o clique dos teclados, ore por proteção antes de entrar em reuniões. Senhor, cubra-me com teu sangue. Terceira, comunhão noturna. À noite, com o silêncio da casa quebrado só pelo ronco do parceiro, converse com Deus como amigo, despejando o dia. Maria, de Salvador, fez isso e viu sua energia voltar. Ela até começou um grupo de oração com colegas, transformando o hospital em lugar de milagres. Escolhido, esses dias 11 e 12 de fevereiro não são aleatórios. É um portal, como os hebreus cruzavam o Jordão para a terra prometida. Sinta a urgência. O mundo precisa de vigias como você agora, com as crises econômicas batendo na porta, famílias se desfazendo como castelos de areia na praia de Copacabana. Mas você pode ser o farol. Lembra do João de Belo Horizonte? Depois da visão, ele leu sobre intercessão em livros como Oração que Avança, de Chris Oyakhilome, adaptado ao contexto brasileiro, e começou a orar por sua cidade. Meses depois, a mineradora onde trabalhava evitou um acidente grave e ele soube que suas orações foram chave. Você tem esse poder latente. Comenta aqui, qual o maior peso que você carrega agora? Vamos orar juntos nos comentários. Agora, aprofundando na solução, vamos falar de proteção familiar. Como guardião, você sente os ataques contra seus filhos ou cônjuge primeiro. Aquela irritação súbita da sua esposa sem motivo, com o cheiro de jantar queimando na panela. Pode ser espiritual. Solução: unção coletiva. Nos dias 11 e 12, reúna a família, mesmo que seja só vocês dois no sofá, com o TV ligada no fundo.
e declare Salmos 91 sobre todos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Diga em voz alta, sinta-se a atmosfera mudar, como o ar ficando mais leve. Inclua óleo de oliva consagrado, unção bíblica de Tiago 5, passando nas portas da casa. É simples, mas poderoso. E para o e-book Chamado dos Escolhidos, ele tem um módulo inteiro sobre isso. 30 dias de declarações diárias, com áudios para meditação, inspirados em testemunhos de gente como um pastor de Recife que salvou seu casamento assim. Mas o que acontece quando o cansaço bate forte? Não lute sozinho, busque comunidade. No Brasil, igrejas como a Assembleia de Deus ou comunidades católicas carismáticas são cheias de intercessores. Junte-se a um grupo de oração, mesmo online, onde você compartilha sem julgamento. Eu mesmo, em momentos assim, ligo para um irmão de fé em Curitiba e só de falar, o peso sai. Ciência da conexão social de Harvard prova que relacionamentos reduzem estresse, mas espiritualmente é ferro afiando ferro, como Provérbios 27. Escolhido, você não foi feito para isolar. Sua força multiplica em união. Se inscreve e ativa o sininho para mais dicas práticas como essa. Vamos a mais uma história para ilustrar. Conheça o Pedro, 45 anos, de Porto Alegre, gaúcho de pele queimada pelo sol do Pampa. Ele dirigia caminhão pela BR-116, quilômetros de asfalto quente, rádio tocando sertanejo, e sempre sentia fadiga extrema em trechos tranquilos. Achava que era o calor ou a estrada monótona, até que, em uma parada em um posto com cheiro de diesel e pão na chapa, ele parou para orar e sentiu uma voz. Você é meu escudo para os motoristas. Dali, começou a orar por cada placa que via e acidentes que ele antevia pararam. Pedro descobriu seu chamado como intercessor itinerante. Hoje, ele treina outros caminhoneiros em devocionais rápidos. Você pode ser assim no seu caminhão, seja o metrô, o escritório ou a casa. A causa por trás disso tudo, seu espírito é sensível, porque Deus te moldou assim desde o ventre. Salmos 139, 13 e 14. Mas o mundo moderno, com telas piscando e notícias 24/7, amplifica o ruído. Solução: detox digital espiritual. Desligue o celular 1 hora por dia, saia para um parque, sinta a grama sob os pés, ore ouvindo o vento nas árvores. Em São Paulo, no Ibirapuera, isso recarrega como nada mais. E para quem duvida da parte lógica, neurocientistas brasileiros como Miguel Nicoleles explicam que meditação altera ondas cerebrais, reduzindo a ansiedade, mas para nós é comunhão. Esses dias 11 e 12, use para um jejum de mídia. Foque na palavra. Leia Efésios 6 inteiro, vista a armadura mentalmente, elmo da salvação para proteger pensamentos, espada do Espírito para cortar dúvidas. Sinta a diferença. O e-book expande isso com desafios diários. Dia 1, identifique seu dom. Dia 15, pratique intercessão por vizinhos. É transformador e exclusivo para quem está pronto, como você. Escolhido. Recapitulando essa jornada. Você começou sentindo o chamado vibrar. Validamos as dores que carrega em silêncio. Revelamos as causas espirituais profundas. E agora, com soluções práticas, você vê o caminho para a liberdade. Imagine acordar em 13 de fevereiro, leve, com propósito claro, sabendo que seu espírito não é fardo, mas força. A transformação é possível e urgente. O mundo precisa de você desperto. Baixe agora o e-book Chamado dos Escolhidos, a jornada de 30 dias, pelo link na descrição. É limitado só para os que respondem ao chamado desses dias. Não perca, sua essência agradece. Lembre-se, você não imagina quem realmente é, mas Deus sim, e Ele te chama para brilhar. Fique na paz. Agora, para expandir ainda mais essa reflexão, vamos mergulhar em como isso afeta sua vida diária de forma mais concreta. Pense no tráfego caótico de uma manhã em Recife, o buzinaço constante, o cheiro de escapamento misturado ao mar salgado ao fundo.
Você dirige, tenso, e de repente sente paz inundar, como se uma mão invisível guiasse o volante. Isso é anjo da guarda ativo, porque seu espírito está alinhado. Mas quando desalinhado, o estresse explode em discussões bobas com o parceiro no carro. Solução: respiração orante. Inspire contando até 4. Expire orando: Senhor, guia-me. Simples, mas muda tudo. Histórias como a de Ana, 39 anos, de Fortaleza, que era professora e sentia exaustão com alunos agitados, barulho de carteiras rangendo, giz no quadro. Ela começou a orar por cada um no início da aula e a sala acalmava. Seus alunos melhoraram e ela ganhou promoção. Você pode aplicar no seu ambiente. Oração no elevador do prédio, no ponto de ônibus com o sol escaldante. As causas emocionais? Muitas vezes raízes em infância. Lembra das brincadeiras na rua de terra, em uma cidade do interior, correndo atrás de pipa com o vento quente? Ali, Deus plantou sensibilidade. Mas traumas, como perda de um pai cedo, amplificam o dom, tornando-o sensível a ausências espirituais. Terapia cristã, como a oferecida em centros evangélicos de São Paulo, ajuda a curar isso, misturando psicologia junguiana com fé. Solução: perdoe o passado em oração, liberando pesos. No e-book, há um capítulo sobre cura geracional, com exercícios para quebrar maldições familiares, nada místico, só palavra aplicada. E para o aspecto físico, seu corpo é templo, 1 Coríntios 6. Coma alimentos que nutrem o espírito, frutas frescas como manga madura, sentindo o suco doce na boca enquanto ora. Beba água pensando em rios de água viva de João 7. Estudos da nutrição da Unicamp mostram que hidratação melhora foco mental, mas espiritualmente é purificação. Evite cafeína excessiva que agita. Opte por chás de ervas, orando sobre a xícara quente. Comenta sua cidade aí embaixo. Vamos ver de onde vêm esses escolhidos. Se curtiu, compartilha com um amigo que precisa dessa luz. Agora, imagine você em uma crise financeira, contas empilhadas na mesa da cozinha, luz fraca iluminando papéis. O pânico vem, mas seu espírito sussurra: confie. É discernimento prevendo provisão. Solução: 10 minutos de louvor diário. Cante grande ao Senhor no chuveiro. Água caindo como bênçãos. Pedro, o caminhoneiro, fez isso e encontrou frete melhor logo após. Mas causas: influências culturais. No Brasil, sincretismo espiritual abre portas. Um terreiro perto ou superstições familiares pode drenar. Solução: consagre sua casa. Ande pelos cômodos com sal e oração, declarando posse de Jesus. É proteção, como em Êxodo. O e-book tem um ritual simples para isso, testado por famílias em Manaus, onde o rio Amazonas carrega energias antigas. Sua sexualidade e relacionamentos? Como escolhido, você atrai almas precisando de cura, mas proteja seu coração. Solução: oração por pureza, evitando pornô que enfraquece o espírito. Estudos da USP ligam vícios a desequilíbrios emocionais, mas fé restaura. Maria orou por seu casamento estagnado e o fogo voltou. Não carnal, mas espiritual. Para mães e pais, o peso dos filhos é imenso. Sentir angústia por um adolescente rebelde no quarto bagunçado com pôsteres nas paredes? Interceda com Efésios 6, oração de guerra. Ana fez por seus alunos e viu mudanças. Esses dias 11 e 12, jejuem juntos como família. Comam leve, orem mais. Sinta a unção crescer. O e-book guia 30 dias assim, com testemunhos de transformações em lares brasileiros comuns. Escolhido, você é mais do que imagina. Seu espírito carrega poder que move montanhas. Abrace isso e veja milagres. Fique na paz. E até a próxima. Para não parar, vamos falar de finanças espirituais. Muitos sentem bloqueio, como se o dinheiro escorresse pelas mãos no supermercado, carrinho cheio, mas conta zerando. Causa:
prosperidade espiritual bloqueada por medo. Solução: semeie fé, doe 10% orando por multiplicação, como Malaquias 3. João semeou em uma igreja local e ganhou bônus no trabalho. É lei espiritual, confirmada por economia comportamental. Saúde, dores crônicas sem causa médica, pode ser carga espiritual. Solução: unção com óleo, orando por cura, em Marcos 16. Pedro curou uma dor nas costas assim, dirigindo sem cansaço. Amizades, atrai gente necessitada, mas drena. Solução: discirna, ore à distância por quem não edifica. O e-book ensina a construir rede de intercessores. Carreira, sente estagnação no escritório, cheiro de café requentado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.